Boa noite, meus amigos e amigas. 11 horas da noite, aqui estamos nós. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Hoje, senti de conversar um pouquinho sobre história do Tantra. É um assunto, o Tantra em si é um assunto fascinante, né? Eu me sinto muito bem assim em estudar e trabalhar sobre o Tantra. Me sinto tão bem quanto nos momentos em que estou realizando minhas pesquisas sobre as tradições indígenas e a Jurema Santa Sagrada. O Tantra é minha segunda linha de pesquisa e eu venho há um bom tempo nessa pegada, e junto com o Catimbó Jurema são as tradições que compõem, fazem parte de minha existência, né? Então, desde já, que possamos ter uma boa troca de ideias. Primeiramente, como historiador, quanto mais antigo, para mim, melhor, né? Eu gosto muito da ancestralidade, da conexão com os ancestrais. E o seguinte, estudar sobre as origens do Tantra é praticamente remontar as origens, também remontar as origens do xamanismo, né? Porque o Tantra e as práticas xamânicas surgem basicamente, essencialmente, no mesmo período. Então, um momento de transição entre a primeira etapa da história, e quero dizer, a primeira etapa da primeira fase da história, que seria o Paleolítico, né? O Paleolítico é a primeira fase da pré-história, e o Neolítico, segunda fase da pré-história. O Tantra, assim como as práticas xamânicas, surgem nesse contexto de transição de um período para outro. Nesse momento, lá pelo ano 10.000 a.C., 8.000 a.C., as sociedades estavam passando por mudanças consideráveis, principalmente em algumas regiões do continente africano, algumas regiões do Oriente Médio e Extremo Oriente, em alguns lugares da Europa, época em que as sociedades iam paulatinamente, progressivamente deixando de ser nômades e se tornando sedentárias, tá? É importante contextualizarmos esse período, esse momento transitório. É importante contextualizarmos, e eu não sei se uma live apenas uma única live será o suficiente para conversarmos sobre isso. Esse estudo que eu vou apresentar para vocês de modo muito sintético é basicamente o segundo capítulo desse meu livrinho aqui, ó, uma introdução ao estudo do Tantra. Me senti muito feliz assim em realizar em produzir esse texto, né? Esse livro, essa pesquisa, uma pesquisa que voou assim rápido. Acho que dos livros que eu escrevi foi o que eu vendi com muita velocidade, muita gente interessada no tema, né? E eu me sinto muito feliz em ser útil, sabe? Não tem mais nenhum. Agora só uma segunda edição, que talvez eu lance junto com o segundo livro sobre Tantra. Esse primeiro, uma introdução ao estudo do Tantra, literalmente é um texto bem introdutório, né, para quem não conhece ou para quem quer ir além daquilo que circula por aí, que centraliza o Tantra nas massagens orgásticas, né? Tantra é muito mais que isso, é um universo de ritos, de mitos, de crenças, de práticas que proporcionam contato com a natureza, a introspecção, o autoconhecimento, os yogas, enfim, o Tantra é um universo riquíssimo. Infelizmente aqui no Ocidente nós costumamos enfatizar apenas a proposta sexual do Tantra e ainda meio deturpada, né? No segundo livro eu vou aprofundar mais um pouco, vou tratar de Tantra e magia sexual. O terceiro eu vou tratar sobre Tantra e Yoga, e aos poucos eu pretendo publicar os 7, tá? Mas o que vamos conversar hoje tem a ver com o segundo capítulo
deste livro aqui, uma introdução ao estudo do Tantra. Na verdade só tenho dois agora, um que é do casal Hélio e Camila, só a força dos dois, e outro que é do meu irmão Roberto, está guardadinho aqui. Os demais já se esgotaram, só no final do ano agora. Então, como eu estava falando para vocês, se nós tentarmos buscar as origens do que hoje nós chamamos Tantra, Tantrismo, devemos levar em consideração duas coisas. Primeiro, a palavra Tantra surge por volta do século VII depois de Cristo. É uma palavra bem jovem em comparação ao conjunto de ideias e práticas, tá? As ideias e práticas que compõem o que hoje chamamos Tantra são muito mais antigas do que a expressão. Tá? Nós encontramos ali, já no período neolítico, começo do período neolítico, entre os anos 8.000 e 7.000 a.C., algumas sociedades que possuíam praticamente todas as características, todos os elementos que compuseram o que hoje nós chamamos Tantra. Salve tua força, seu Adlen. Então vamos contextualizar, né? Eu falei ainda há pouco que tanto o Tantra quanto as práticas xamânicas surgem ali na transição entre o Paleolítico e o Neolítico, certo? Entre a primeira fase da pré-história e a segunda fase da pré-história. Qual a diferença desses períodos, né? Socialmente falando, sociologicamente falando? Nós temos ali no Paleolítico uma série de sociedades nômades, ou seja, que não tinham moradia fixa, que passavam a vida inteira transitando de um lugar para outro à procura de abrigo, à procura de comida, à procura de água. Tá? Nós tínhamos sociedades muito pequenas, tá? Em que a estimativa de vida também era pequena, devido a predadores, falta de higiene, falta de alimento em alguns lugares, né? E nós tínhamos como características dessas comunidades paleolíticas, o próprio nome diz, né? Um dos nomes que esse período recebe é a Idade da Pedra Lascada. Tá? Opa, Sidma chegou, graças a Deus. Fábio pergunta, tá rolando o som? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá me ouvindo aí, Pontes? Pois bem, então, esse período também foi chamado de Idade da Pedra Lascada porque os instrumentos e as armas que se produziam naquele período, tudo muito rústico, né? Eram feitos com lascas de pedra, lascas de rocha, pedaços de osso, enfim. Mas temos como principais características das comunidades paleolíticas a inexistência de família, como nós conhecemos hoje, a inexistência de propriedade privada. Como as comunidades eram nômades, as pessoas não se preocupavam em se tornarem proprietárias, donas da terra em que estavam vivendo, já que estavam migrando o tempo todo, tá? Nós temos a inexistência, durante o período paleolítico, de formas organizadas, estruturadas de religião, com templos e panteões de divindades. A inexistência de um Estado, um governo centralizado e de um exército. Tá, mas o que interessa para o nosso estudo sobre Tantra é a inexistência de famílias, como nós as conhecemos hoje. Certo? As comunidades eram essencialmente matrilineares. Mas não imaginemos algo muito formal, algo muito bem estruturado, mas algo muito fluido. Tá? Quero dizer, não havia família no modelo contemporâneo, marido, mulher e filhos. Tá? O papel dos homens era bem inferior ao das mulheres. Certo? As mulheres eram vistas de um modo muito especial por todos das comunidades, porque
elas davam à luz. E o processo de geração das crianças não era bem compreendido pelos membros das comunidades paleolíticas. Então, a mulher é vista como tendo um poder que o homem jamais iria possuir. Tá? Essas mulheres, geralmente, desde muito jovens, já estavam engravidando, certo? E por estarem amamentando ou grávidas, não podiam se dedicar à caça, tá? A procurar e enfrentar animais selvagens, né? Os homens foram se especializando na caça e as mulheres começaram a manter contato com as plantas, porque as mulheres amamentando ou grávidas iam coletar frutas, iam coletar raízes, iam coletar grãos, enquanto os homens iam caçar, certo? Então, mais à frente, os homens se tornaram caçadores. Mais à frente, os homens se tornaram criadores de animais, já no período neolítico. Tá? E as mulheres vão se tornar as primeiras agricultoras da história. Mas não apenas agricultoras, as mulheres vão se tornar as primeiras médicas dentro de uma medicina mágico-natural, as primeiras xamanes, tá? Aquilo que hoje chamamos bruxas, né? O contato da mulher com o reino vegetal foi se tornando cada vez mais especializado, cada vez mais íntimo. E as mulheres dominaram as plantas de poder, dominaram a ciência, o trato com as plantas de poder, com as plantas mestras, né? As mulheres confeccionaram as primeiras medicinas vegetais, tá? Então aí nós temos uma sociedade em que a mulher, além de ser vista como um ser superior ao homem, pelo fato de dar à luz, certo? Também foi vista como uma mediadora entre o mundo material e os mundos espirituais, certo? Então, uma característica dessas sociedades de transição que transitaram do Paleolítico para o Neolítico, uma das características mais importantes é essa: a sociedade, a organização social girando em torno das mulheres. As estátuas mais antigas, com referência a seres divinos, são estátuas de mulheres. Algumas das mitologias mais antigas têm a inteligência criadora do céu e da terra não como um deus, mas como uma deusa, uma divindade feminina, uma grande mãe. E é nesse contexto matrilinear, tá, em que os pais tinham um papel secundário, mas todas as mães eram conhecidas, tá, respeitadas, simplesmente porque, como não havia família, homens e mulheres faziam amor, copulavam com quem bem entendessem e pudessem. Tá? Uma mulher ficava ao longo de um mês, com vários homens. Os homens ficavam com várias mulheres. Ninguém sabia quem eram os pais das crianças, mas todas as mães eram conhecidas. Com o passar do tempo, desenvolveu-se uma correlação entre a terra, a natureza e as mulheres. É da terra que vem o alimento, das mães que vem a vida. Então, quem gerou o universo? Quem gerou essa terra que habitamos? Só pode ter sido uma mãe divina. Tá? É nesse contexto que surgem as primeiras práticas xamânicas e é nesse contexto que surgem as tradições que hoje chamamos tântricas. Então, quando nós chegamos ali por volta do ano 7000 a.C., tá? Nós já encontramos, por exemplo, na Turquia, no território turco, uma cidade neolítica chamada Çatalhöyük. É considerada a mais antiga cidade tântrica do mundo. Rita colocou aqui: todas as pessoas cuidavam de todas as crianças. Havia uma organização distinta da nossa, né? Porque isso foi mais ou menos assim em territórios distintos, né? Porque, de fato, não adianta a gente, de certa forma, romantizar muito, né? Houveram regiões em que as mulheres estabeleceram uma dominação muito opressora, né? Inclusive com escravidão sexual. Há relatos quanto a isso, né? Os homens tinham que trabalhar muito para as mulheres para poderem ter o direito, o acesso
a sexualidade. Mas em outros lugares, a organização era bem... o trabalho era bem dividido, bem organizado, de modo harmonioso, né? Todos os homens eram considerados pais, já que não sabia quem era o pai. Agora a mãe se destacava. Tá? A organização era descentralizada, né? Quando nós chegamos ali em Çatalhöyük, nós não encontramos, por exemplo, nenhum templo de um grande Deus, não encontramos nenhuma sede de um governo centralizado. Tá? Não existe isso nas estruturas de Çatalhöyük. A organização social era descentralizada. O culto à Mãe Divina era um culto realizado dentro de casa. Não há um templo central, os altares são dentro das casas, é um culto doméstico. Tá aí, é considerada a primeira cidade tântrica do mundo porque os elementos simbólicos que estão presentes no Tantra contemporâneo já se faziam presentes em Çatalhöyük, certo? Os homens não sabiam que não sabiam Sidna. Os homens só vão começar a prestar atenção no processo de geração das crianças por volta do ano 5500 a.C., já ali beirando a idade dos metais, né? Se aproximando da idade dos metais. Antes, a ideia que se tinha é que as mulheres tinham poder de engravidar de espíritos, de uma força misteriosa e geravam as crianças dessa forma. Mas quando a sociedade se torna sedentária, ou seja, já na segunda fase da pré-história, período neolítico, ninguém precisa mais ficar migrando à procura de comida, porque os homens já vão ter dominado muitos animais, já vão estar criando animais em cativeiro, não vão precisar mais sair para caçar, né? As mulheres já estarão dominando a agricultura, tá? As pessoas vão ter mais tempo para observar a natureza. Vão ter uma estimativa de vida muito maior, porque não vão passar mais fome, não vão ter que enfrentar animais selvagens, já vão ter dominado o fogo há muito tempo, né? Não vão ficar mais no escuro, ali na noite de lua minguante, em que não tem lua no céu, no escuro, à mercê de animais selvagens. A sociedade já vai estar muito mais estruturada, né? Então, a partir desse momento, os homens começam a observar também, vão aprender agricultura. As mulheres também vão aprendendo domesticação de animais. Observando a natureza, os homens vão perceber ali, pelo Neolítico, que sem a semente no solo, as plantas não nascem. Então, a analogia, analisando a natureza, analisando a si próprio, né? Fazer uma analogia do meio ambiente consigo próprio, o homem percebe que sem sua semente a mulher não engravida. Sem o seu sêmen a mulher não engravida. Então, a partir desse momento é que os homens começam a exigir uma maior participação social, maiores direitos, né, de participação social. A partir desse momento, o patriarcado começa a se estruturar. Em alguns lugares, a ideia de herança, né? Os homens criavam muitos animais, tinham muitas plantas e pensavam na morte. Cultivavam muitos vegetais também, pensavam na morte. Quando eu morrer, para quem eu vou deixar isso? Aí começar a surgir a ideia de herança. Moramos há 100 anos neste lugar, então esta terra é nossa. Sendo bem objetivo aqui, resumindo bem a história, né? Mas para quem vão ficar os animais que eu estou criando? Para meus filhos. Mas quem são meus filhos? Se eu não tenho uma mulher comigo, eu não sei quem são meus filhos. Fiquei com várias aqui e essas várias ficaram com outros vários. Eu não sei quem são meus filhos. E aí alguns homens começaram a literalmente prender as mulheres. Daí a gente tem mais à frente o desenvolvimento disso tudo lá no patriarcado egípcio, no patriarcado sumero-babilônico, o próprio patriarcado Brahmani na Índia. Nós temos aí a ideia de um homem com várias mulheres, os haréns, né? Quem gosta de estudar o Novo Velho Testamento vai lembrar que Abraão é citado como alguém que tem 3 esposas, né? Dependendo do texto, vamos dizer que são 2, outros textos vão dizer que são 3, mas tem 3 esposas. Mas não é só isso, lá na frente Salomão tem centenas de esposas, Davi tem centenas de esposas, né? A mulher se torna uma espécie de propriedade nas sociedades patriarcais.
inclusive lá no Oriente Médio, onde surgiram essas sociedades patriarcais muito radicais, né? Nós temos uma causa. Em alguns grupos as mulheres escravizavam os homens, e isso gerou revolta entre muitos homens, né? E os homens começaram a devolver essa escravidão. Eu só encontrei um historiador que fala sobre isso até hoje, dois. Os dois são franceses. Os demais historiadores não costumam citar esses momentos trágicos, né, na história humana de escravidão. Escravidão não é boa nem do homem sobre a mulher, nem da mulher sobre o homem. É uma coisa aberrante que nós precisamos extirpar do nosso meio. Mas enfim, quando os homens descobrem que também participam do processo de geração, nós temos aí nesse momento o surgimento de mitos masculinos, práticas espirituais, mágicas masculinas, né? E em algumas situações, como no Egito, por exemplo, conflitos, né, entre clãs solares contra clãs lunares e por aí vai. Mas enfim, voltando à mais antiga cidade tântrica, Çatalhöyük, o que é que acontece? Nós sabemos que algumas civilizações antigas que foram contemporâneas de Çatalhöyük, como sociedades sumérias, o próprio Egito, também possuíram práticas tântricas. O que é que eu quero dizer com práticas tântricas? Ritos tântricos. Ritos não exclusivamente sexuais, também ritos sexuais, né? A gente fala em tantra, as pessoas pensam logo em sexo. Faz sentido isso, né? Porque as tradições tântricas foram praticamente as únicas. Há, obviamente, as tradições taoístas também, né? Mas as tradições tântricas foram praticamente as únicas que sobreviveram aos nossos dias, que não encontram dicotomia entre sexo e espiritualidade. Para o tântrico, o ato sexual é um ato sagrado e é uma forma, pode ser uma forma de estabelecer conexão entre o homem, a mulher e a divindade, Deus ou deusa, ou o todo, enfim. E há essa relação, né, entre sexo e sacralidade que marcou as sociedades tântricas desde suas origens, né? O sexo não foi visto como um empecilho à evolução espiritual, ao contato com Deus, ao contato com os seres divinos, com as forças da natureza, né? Diferente de praticamente todas as outras grandes tradições que se desenvolveram ao longo da história, a partir da Idade dos Metais, né? Que reprimem a sexualidade, colocam o sexo como inferior, como algo que o indivíduo tem que superar para poder conversar com Deus, né? O Tantra diz não, sexo é Deus em ação, dentro e fora de você, e em toda a natureza, tá? É uma perspectiva muito positiva e libertadora, né? Tanto que o tântrico vai dizer, a finalidade do Tantra é você alcançar moksha, que é você alcançar a libertação. Mas não é simplesmente uma libertação política ou filosófica, tá? Também não está ligado exclusivamente ao fim da repressão sexual, tá? É uma libertação espiritual, em que o próprio ato sexual é transcendido. É isso que é importante a gente levar em consideração, né? Porque há concepções contemporâneas de Tantra que colocam o Tantra como um movimento político de emancipação do patriarcado, tá? Emancipação do modelo contemporâneo de família, emancipação do autoritarismo das igrejas, né? Católica, protestante, da filosofia religiosa islâmica, judaico-cristã, enfim. Tá? Mas o Tantra não é só isso. É uma via de libertação plena, espiritual, em que até a necessidade do ato sexual é transcendida. Tá? Isso aí é que é poderoso no Tantra. A filosofia é muito forte. É você entrar em sintonia com o universo e permitir-se ser levado, diluído, até não existir mais. Não existe mais. O que é que há? Há o nada. E o nada é gigante. É tão gigante que se você tentar pensar no nada, já estará pensando em alguma coisa, mas nunca vai conseguir pensar no nada. Só vai conseguir senti-lo. Aí é que mora a chave da coisa. É o grande objetivo, é o grande moksha, a grande libertação. Pois então, como eu estava falando, retomando aqui o fio da meada, né?
nos pontos históricos, né? Existem elementos tântricos, cultos a divindades femininas, né? Rituais sexuais também, tá? Conexões íntimas com a natureza. No Egito nós encontramos isso. Nas tradições mais antigas do povo mesopotâmico também. Nós encontramos isso em diversos lugares. Alguns historiadores vão dizer que o Tantra se originou no Egito Antigo. Eu discordo, tá? Até onde minha pesquisa levou, pode ser que amanhã eu encontre alguma referência e precise modificar minha linha de pensamento, mas até onde minha pesquisa leva, o Tantra essencialmente nasce com o povo dravidiano. Quero dizer, entre o ano 7000 a.C. e o ano 3500 a.C., olha quanto tempo se passou. Ocorreram migrações dos povos, da população que vivia ali na Turquia, em Çatalhöyük, para vários pontos do Oriente. Esse pessoal migrou para a Índia, migrou para o Egito, migrou para a Mesopotâmia, tá? E possivelmente levaram a filosofia, a espiritualidade tântrica para essas regiões, tá? E continuaram se espalhando até depois do nascimento de Jesus Cristo. Ainda estavam se espalhando, ainda estão se espalhando. E agora com a internet é que está tudo se difundindo mesmo, graças a Deus, né? Tudo de bom e tudo de ruim. Cabe a gente selecionar, né? Tem o critério para selecionar. Mas quero dizer, só para ter uma ideia, o Tantra de origem dravidiana alcança o Tibete lá pelo século VI, VII, depois de Cristo, tá? E se nós formos analisar o Tantra egípcio, praticamente não existe mais. Nós temos hoje como elementos que sobreviveram ao tempo, tá? Nós temos cultos a divindades femininas que estão presentes em sociedades de mistérios, como a antiga e mística Ordem Rosa Cruz e outras. Mas nós não temos mais uma religião egípcia, desde que o Egito foi convertido ao Islã, tá? Desde antes, desde a época da expansão cristã, já era difícil encontrar um culto às divindades. As práticas tântrico-sexuais egípcias só em textos, tá? Onde o Tantra permaneceu forte foram Índia e Tibete, tá? No Tibete ele se funde ali a elementos do budismo, tá? Mas na Índia o caso foi bem interessante. Chegamos já lá. Os povos dravidianos que estavam ali espalhados pelo território indiano, eram povos que possuíam uma organização política socioeconômica bem distinta do povo ariano que chegou depois. Os arianos eram patriarcais, os dravidianos ainda se organizavam dentro do esquema matrilinear, tá? Toda a tradição védica que começa a chegar aos pouquinhos pelo ano 5000 a.C. e vai ganhando força lá pelo 4º, 3º milênio a.C. Até que os arianos conseguiram dominar os dravidianos em boa parte do continente indiano, através de guerras e guerras. Foram tradições patriarcais, tradições que eram antagônicas ao modo tântrico de ser, tá? Por mais que essa palavra tantra só surja lá pelo século VII depois de Cristo, mas o modo tântrico de ser já existia, é isso que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, as castas foram implantadas na Índia, tá? A sociedade de castas, os brahmanes se tornaram a linhagem mais alta e os tântricos foram colocados como a linhagem mais baixa, quero dizer, os tântricos que não se convertiam ao sistema político-religioso implantado pelos arianos no continente indiano. As mulheres ocuparam a casta mais inferior de todas. Isso é um modo de destruir, de esmiuçar, de fragmentar, de acabar com a tradição milenar. Olha minha irmã Regina aí, salta a força, viu, Regiba? Você também é tântrica. Viva Jesus, viva. Agora, o seguinte, vejam bem.
À medida que o sistema de castas ia sendo implantado, os dravidianos que aceitavam, que se submetiam, tá, ao modo de ser, ao império ariano que dominava a Índia, iam ocupando castas um tanto quanto mais altas, né? Agora, aqueles rebeldes que não se submetiam política e religiosamente ao sistema ariano eram excluídos, se tornaram intocáveis, e as mulheres ficaram abaixo dos intocáveis. Era uma coisa triste, tá? O que é um intocável? É um cara que é podre, tá? A sombra dele já te deixa sujo, se você for de uma casta superior. Ele só pode usar roupa de gente morta. Ele só pode comer em prato quebrado. Ele só pode trabalhar com cadáver ou esgotando fossas. Esse é o intocável. Tá? Então, os tântricos da Índia que não aceitaram a submissão, que não se submeteram, quero dizer, ao domínio ariano, foram todos considerados intocáveis. Hoje nós temos uma série de escolas tântricas em que os rituais são iniciados nos crematórios. É interessante isso. Nos lugares onde os cadáveres são queimados, né? Os rituais são realizados, as iniciações são realizadas, as meditações são realizadas. Tá? Agora, existe uma explicação histórica para isso, tá? E existe um sentido espiritual para isso também. Eu acho interessante demais. Primeiro, no momento em que os tântricos são considerados intocáveis, eles começam a habitar esses lugares muito periféricos, né? Inclusive os crematórios, tá? O que é que acontece? O crematório passou a simbolizar o órgão genital de Kali, onde todos os pecados e a própria personalidade é queimada, é consumida. Tem sentido para isso. O tântrico não está lá à toa, como muita gente classifica, por exemplo, o Zagori. Você vê vídeos no YouTube, o terrível ritual tântrico no meio dos mortos. Os caras não estão entendendo nada. Tá? A superação, a ideia de que Deus, Shiva, o primeiro Senhor, está presente em todos os lugares, inclusive nos lugares impuros. E de fato Deus é isso, é onipresente mesmo. Tá? Lá onde estão as impurezas, mas as impurezas sendo consumidas no ventre de Kali, a Mãe Divina. Isso é muito profundo, é muito forte. Uma experiência iniciática em um ambiente desse, dentro de um contexto de fato tântrico, é muito transformadora. Tá? A personalidade cai, a tua ideia de sociedade, ideia padrão, esse modelo que implantaram, nós vivenciamos isso como um atavismo, né? Às vezes é um atrapalho. Temos que nos sujeitar aos falsos valores sociais, aos valores impostos por uma teologia opressora, para não sermos considerados loucos. Como é que é o negócio? E você vai viver louco, porque vai viver oprimido, pô. É importante arrebentar com isso, ultrapassar esses limites. E o ritual tântrico clássico, tá? Tem como uma de suas funções essa ruptura com o sistema milenar opressor. Mas, voltando aqui, a questão historiográfica, né? Eu fiz aqui algumas anotações, não posso deixar passar. Bem, interessante. Falei ainda há pouco que pelo quinto milênio, sexto, quinto milênio antes de Cristo, aos poucos os arianos foram chegando no território indiano. Lá pelo ano 3000 a.C. eles já haviam começado a dominar a região, né? E implantaram um sistema político, econômico, social bem distinto do que os habitantes mais antigos do território indiano estavam culturalmente acostumados a vivenciar. Aconteceu uma coisa interessante. Os arianos trouxeram uma tradição religiosa que nós chamamos Vedismo. Tá? Esse contato dos arianos com os dravidianos deu origem, esses contatos deram origem a ramificações, tanto no campo do Tantra,
como no campo do vedismo. Por exemplo, nós temos aí como desdobramento desse contato o que nós chamamos, historiograficamente falando, brahmanismo, que seria um vedismo mais aristocrático, mais filosófico, e temos aí do outro lado o que nós chamamos hinduísmo. O hinduísmo podemos definir assim sinteticamente, né, como um conjunto de práticas e crenças védicas que convivem com crenças e práticas populares de origem não apenas dravidianas, mas de outros povos menores que também habitavam ali o território. Então temos no universo hindu muitas divindades, devas, devis, seres da floresta, rituais mágicos, ritos de exorcismo e também práticas tântricas. Tá? Por outro lado, nós temos entre os tântricos o surgimento de 3 vertentes. Quero dizer, uma vertente tântrica, provavelmente para conseguir chancela estatal para permanecer viva, para não ser reprimida, não ser perseguida, começou a realizar alterações em seus textos sagrados e seus rituais. Tá? É uma vertente que particularmente eu considero conservadora, no sentido de alinhar-se às imposições patriarcais arianas, alinhar-se parcialmente. Então, por exemplo, se o Brahmani afirmava que o sexo era algo que precisava ser superado para a pessoa encontrar Deus, tá? Algumas escolas tântricas aderiram a esse pensamento, certo? E surgiram aí práticas ligadas ao que alguns chamam de caminho da mão direita, ou via seca. São escolas tântricas que reinterpretam os shastras. Shastra é como nós chamamos os textos sagrados, muito antigos, né? Mais antigos do que os próprios Vedas. Muitos dos quais nem foram traduzidos para qualquer língua ocidental, só para ter uma ideia do negócio. E são preservados em cascas de banana, em folhas de banana, tá? Uma coisa muito interessante para o pesquisador. Mas, por exemplo, textos que orientavam um coito sacralizado, uma prática do Maituna, essas escolas tântricas que se aproximaram da filosofia Brahmani, ariana, realizaram alterações. Os rituais não mais eram rituais sexuais, eram rituais sexuais apenas em seu aspecto simbólico. Tá? Então, quando, por exemplo, no texto sagrado se encontrava algo relacionado a uma prática sexual, esse texto era reinterpretado. Então as pessoas substituíam, por exemplo, uma prática de fato, tá? Uma prática real, por objetos. Podia ser um punhal e um cálice. Um simbolizava o falo, outro simbolizava a ione, o linga e a ione. Tá? Então houve essa mudança. Algumas escolas se tornaram muito filosóficas, muito meditativas, mas praticamente deixaram de praticar o Maituna, os coitos sacralizados, né? O yoga sexual. Outras escolas mais brandas, né? Aceitam até o sexo como algo que faz parte da existência inevitavelmente, mas sugerem que os rituais, os coitos sacralizados, também sejam substituídos por objetos que simbolizem o polo masculino e o polo feminino. Outras escolas mais populares, que durante muito tempo foram marginalizadas, não abriram mão dos rituais sexuais. Tá? Essas escolas compõem aquilo que nós chamamos no universo tântrico de caminho da mão esquerda, também chamado via úmida. Tá? São escolas tântricas que provêm de uma tradição dravidiana muito antiga. São escolas em que, a princípio, a Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, que é uma Trimurti, é uma tríade de manifestações de Deus, muito recente se comparada ao conjunto mítico anterior, tá? Porque o Tantra mais antigo ele é dualista. Você encontra Shiva e Shakti como princípios que formam e geram o universo. Tá? Mas é uma dualidade que não é rivalista. Tá? É diferente do que o povo coloca da dualidade judaico-cristã,
que é Deus contra o diabo, o tempo todo a briga entre os demônios e Deus, né? O Tantra possui uma dualidade complementar, tá? Há uma ideia que nós podemos chamar de Deus, se quisermos ocidentalizá-la, tá? Mas o tântrico não imaginava Deus como nós o imaginamos. Aqui no Ocidente geralmente imaginamos Deus como um homem assim sentado num trono, amando as pessoas e observando quem vacila. Quem vacila ele dá uma chicotada, ele castiga, né? E o Tantra não vê dessa forma, ele vê como uma força misteriosa, né? Uma fonte misteriosa de vida, de energia, de poder, que em algum momento vai recolher tudo em si e vai deixar o universo em sono. O próprio universo deixa de existir. O que vai existir é um sono. E em algum momento essa força libera novamente. E o universo surge novamente. Tudo surge de novo. E passa muitos e muitos e muitos milhares de anos existindo, até que ela, como um pulmão, tá, que inala oxigênio, ela puxa tudo para si. Deus é muito misterioso no Tantra. Tá? Agora, desse mistério vieram duas forças que são expressões do mesmo mistério. O que nós chamamos Shiva e o que nós chamamos Shakti. Tá? Quando esse mistério se divide em seu processo panspermático, que gera o universo, tá? Surgem os seres masculinos e femininos em vários reinos. Cada homem e cada mulher possui, em essência, elementos masculinos e femininos dentro de si. Entretanto, homens são muito mais Shiva do que mulheres, que são muito mais Shakti. Resumindo a história, nós dizemos que todo homem, todo macho, é uma manifestação de Shiva. Toda fêmea é uma manifestação de Shakti. E por que o ato sexual é sagrado? Porque através do coito, homem e mulher voltam, mesmo que por um instante fugaz, a ser como eram antes da divisão original. Tá? E aí vem a ideia de yoga, o Tantra como yoga. A palavra yoga significa união. Tá? É algo como a palavra religião, análogo à palavra religião, que significa religar. O ato sexual para o tântrico é religioso. Para o tântrico clássico, não me refiro a outras versões tântricas que surgiram com Aleister Crowley, Kenneth Grant, Osho, mas para o tantrismo clássico, o ato sexual é um momento de religação. O que estava separado não está mais. Tá? E uma das finalidades, um dos objetivos do yoga sexual é permitir que essa sensação de reintegração, porque para o tântrico, desejo sexual, libido, o que o povo chama de tesão, não é outra coisa além de desejo inconsciente de reintegração. Tá? O próprio desejo é sagrado. Desejo de reintegração. Uma vez conscientizado e uma vez trabalhado, pode estabelecer uma ponte entre os indivíduos que se amam aqui na Terra e a divindade. Por isso que o ato sexual é considerado Deus em ação através do homem e da mulher. É muito sagrado. Tá? Bem, eu acabei falando sobre a filosofia tântrica, né? Tentar resumir aqui a história para que possamos finalmente encerrar esta live. Eu começo a falar e às vezes bem didático e completa a sua exposição, Angélico. Salve tua força, Décio. Muito obrigado. Fico feliz em conseguir transmitir perfeitamente. Perfeitamente não, né? Perfeito só Deus, mas eu fico feliz em transmitir, fico feliz em dar o meu melhor, assim, porque eu acredito que estou cumprindo minha missão aqui na Terra. Antes de realizar aqui uma síntese do que eu falei até agora, eu quero convidar os homens
que estão assistindo essa live, né? Que sentirem, meus amigos aí, que sentirem de participar de um seminário que eu estarei ministrando no próximo mês. Seminário... pois é, Carlton. O desejo sexual para os tântricos é vontade de reintegração. As pessoas ficam por aí procurando sexo e ficam sempre insatisfeitas, né? Até o momento em que elas se descobrem e conseguem realizar essa reintegração dentro de si, e a partir de então conseguem realizar essa reintegração com alguém, com seu parceiro, com sua parceira. E aí não tem mais essa ânsia de estar o tempo todo procurando pessoas, né? Porque se sente satisfeito. Reintegrou. Entende? Bem, mas eu quero aproveitar a ocasião para convidar os amigos que quiserem aprofundar na ideia do Tantra, né? Na filosofia, em algumas práticas. Tá? Na outra live nós conversamos sobre Tantra, Brahmacharya e NoFap. Não é isso? E eu falei um pouco sobre a importância que o Tantra atribui à preservação da força sexual e economia do sêmen. Tá? Nesse seminário que eu estou organizando, chamado Tantra para Homens, estou organizando um seminário chamado Tantra para Homens. É um seminário em que eu pretendo transmitir ao mesmo tempo um tanto da filosofia espiritual do Tantra clássico, tá? As noções de Shiva, Shakti, Lingam, Yoni, falar um pouco sobre os chakras e a força Kundalini, tá? Assim como também quero, no segundo encontro, o seminário serão 2 encontros, né? Conversar sobre questões mais práticas, tá? Primeiro, a questão dos pranayamas, tá? O modo de lidar com essa força chamada prana, que permeia o ar que respiramos, e de contê-la em nosso organismo, tá? Tanto físico quanto etérico. O modo de utilizar o prana para, aos poucos, ir despertando a força Kundalini. É um ponto importante. Eu gostaria de transmitir esse conhecimento aos irmãos que sentirem, né? Quero falar sobre o mantra Om, tá? Que é um mantra de origem tântrica. Provavelmente os arianos encontraram os tântricos dravidianos trabalhando com esse mantra e absorveram a prática mantrâmica, né? E quero falar um pouco sobre os métodos, isso para os homens, meus amigos homens aí, de conter de modo harmonioso, sem entrar em parafuso, sem entrar em neurose, conter a energia sexual, tá? Pois é um desejo imaculado, porque veja só, na perspectiva tântrica, Carleton, toda relação entre um homem e uma mulher é uma relação sexual. Já começa por aí. Primeiro porque os caras não veem problema nisso, sabe? Mas toda relação homem-mulher, inevitavelmente, é uma relação sexual. Se você conversa com uma mulher, dá um bom dia para uma mulher, é uma relação sexual que você está estabelecendo. Tá? Só que existem níveis e gradações, né? Quem faz parte de uma escola tântrica vai sendo educado para lidar com as mulheres de modo muito reverente. E são educados também para considerar o ato sexual como algo sagrado por excelência. Sabe? É uma outra realidade, é uma outra perspectiva, né? E aí, a meu ver, eu gosto muito do movimento NoFap, porque eu considero o NoFap como uma forma de acessar o Tantra clássico também, sabe? Elementos do Tantra clássico, tá? Mas para mim o Tantra é a filosofia mais completa de todas, né? A filosofia que resgata uma sexualidade divinal. A pornografia nos fez esquecer disso, pô, que sexo é divino, cara. Que você, eu, somos todos sagrados. As mulheres são todas sagradas. A pornografia acaba com tudo isso que há de lindo, pô, e transforma num produto, num dejeto, entende? Numa coisa deprimente, tá? Numa ilusão fantasmagórica.
o cara fica observando imagens de pessoas depreciando a sexualidade e ejaculando, tá? É uma coisa deprimente em uma sociedade como nossa, em que as pessoas deveriam ser educadas para o amor, sabe? O ser humano precisa ser reeducado para o amor total. O amor total, sabe? É isso que a gente precisa, né? Estamos aqui semeando, né? O amor total é o amor divinal. Porque lá no Reino dos Céus, e olha que eu ouvi isso de um pastor, sabe? Reverencio muito esse pastor, pastor Sandro. Ele falou para mim assim, no Reino dos Céus, eu vou amar você do jeito que eu amo minha filha. Com a mesma intensidade, sabe? Agora, parafraseando Sandro, eu, Rômulo Angélico, acredito que o Reino dos Céus pode se realizar agora, aqui na Terra. Esse amor divinal pode ser realizado agora. Amor total. O planeta inteiro precisa. Mas, resumindo aqui, para poder finalizar, temos 7 minutos. Bem, citei o momento em que provavelmente o modo tântrico de ser surge, na transição entre a primeira fase da pré-história e a segunda fase da pré-história, entre o paleolítico e o neolítico. Momento em que as mulheres foram se tornando especialistas no trato com a natureza, com os vegetais. A mulher se torna ao mesmo tempo as primeiras xamanes, tá? As primeiras sacerdotisas, e como foi a mulher quem estabeleceu essa ponte, essa conexão entre o nosso mundo tridimensional e os mundos paralelos, né, os planos paralelos, ela foi vista como um ser especial, por isso e pelo fato de dar à luz, tá? Essa perspectiva sobre a mulher deu origem a sociedades que nós classificamos de matrilineares, que eram organizadas de um modo bem diferente do nosso, tá? Não havia família como há em nosso meio hoje, certo? Não havia governos centralizados, estados poderosos, templos gigantescos para cultuar deuses, né? Enfim, era um outro processo, um outro modo de organização, tá? E nessa sociedade matrilinear tiveram origem os primeiros elementos que compuseram mais à frente o que nós chamaremos de Tantra, tá? A mais antiga dessas sociedades conhecidas foi uma cidade neolítica chamada Çatalhöyük, que lá pelo ano 7000 a.C. já tinha cerca de 10 mil habitantes, era uma coisa incrível. 10 mil pessoas ali, em uma cidade muito bem construída, tá? Limpa, organizada, com um culto doméstico, entende? Esses moradores ali de Çatalhöyük, ao longo de milhares de anos, foram migrando para outros pontos do mundo, para diversos pontos do Oriente Médio e possivelmente até do Extremo Oriente, tá? E levaram elementos tântricos para diversas sociedades, inclusive para sociedades muito pequenas que estavam habitando ali o território indiano. Tá? Essa conexão contribuiu com o desenvolvimento, tá, de rituais, práticas religiosas, práticas meditativas, formas de yoga, tá, que compuseram a amplitude do que nós chamamos hoje de Tantra. Por volta do ano 3000 a.C., quando o domínio ariano já estava se consolidando ali no território indiano, o Tantra foi reprimido, muito reprimido, tá? Surgiram novas escolas, algumas como tentativas de se adaptar às imposições arianas, outras escolas como forma de resistência, tá? Essas são as que mais me interessam, todo respeito às demais. Mas as escolas tântricas que mais me interessam são as mais ligadas à população pobre, as mais ligadas às práticas de magia, tá? E aquelas que se desenvolveram no contexto dos crematórios e da floresta. Essas aí são as que, a meu ver, tem muito a ver com as pagelanças aqui no Nordeste. Tem gente que acha que eu estou viajando, mas em outra ocasião eu posso falar sobre isso, a relação que há, distante, entre ensinamentos da pagelança cabocla e ensinamentos do Tantra indiano. Só para citar aqui uma coisa assim, ó, interessante. Eu encontrei um dossiê sobre magia colonial no território brasileiro.
por incrível que pareça, existem práticas de feitiçaria sexual. Existiram práticas de feitiçaria sexual entre os índios aqui do Brasil. Tá? Hoje não existe mais isso, né? A Inquisição, a igreja, enfim, acabou com tudo isso aí. Está todo adormecido, né? Mas há uma relação distante, mas é uma relação. Podemos fazer analogias, né? Salve, irmão, que Orixalá nos abençoe, meu irmão. Bem, hoje nós temos diversas escolas tântricas. Para finalizar a nossa live, podemos dizer que há escolas de fato ligadas ao Tantra clássico, principalmente na Índia e no Tibete. Algumas se espalham pelo mundo. Tá? Há um reinteresse contemporâneo pelo Tantra clássico, né? Temos escolas tântricas ligadas à magia cerimonial, que são escolas de magia sexual. O objetivo da magia sexual é distinto do sexo tântrico. Tá? Eu vou falar sobre isso no meu segundo livro, que já estou escrevendo, chamado Tantra e Magia Sexual. Se Deus quiser, no fim do ano está pronto. Se Deus quiser. E nós temos umas vertentes neotântricas, né? Que colocam o Tantra mais como uma liberação política, uma liberação da opressão política, uma liberação corporal mesmo, sabe? Você liberar as energias contidas, né? As energias reprimidas, tá? Dessas vertentes, eu prefiro o Tantra clássico, gosto muito do Tantra clássico, de modo especial o Dravidiano, tá? Respeito todas as outras escolas tântricas, gosto de todas, estudo todas, na minha vivência pessoal, eu absorvo o que me interessa, que me faz bem, do caminho da mão direita, do caminho da mão esquerda e do caminho da não dualidade, tá? Mas o meu objeto de estudo mesmo assim é o Tantra de matriz dravidiana da mão esquerda. É isso aí que eu gosto. Bem, pessoal, então bateu 1 minuto para meia-noite. Eu quero agradecer a resistência de vocês aí em estarem acompanhando esse estudo, certo? Muito grato pelo interesse, pelo respeito com a filosofia tântrica. Para mim é tão sagrada quanto qualquer outra filosofia. Amo tanto quanto amo a Jurema Santa Sagrada. Convido os homens a participarem do seminário que eu estou prestes a ministrar no mês de abril. Tá? Quem tiver interesse pode me procurar lá no @Romulo_Angélico, este mesmo perfil aqui. O Romulo.Angélico não, tá? Aquele ali é um outro perfil, mas meu perfil de trabalho é Romulo_Angélico, certo? E é isso, as inscrições estão abertas, tá? E mais à frente vamos produzir muito, se Deus quiser, e vamos injetar amor por aí, tá? Com a graça de Deus, amor de verdade. Então, muita luz, paz e alegria. Boa noite a todos e todas. Que o Orixalá nos abençoe sempre.